E aí, meu querido, minha querida, para você pode ser só um vídeo do YouTube sobre mais um assunto que você assiste. Para mim é o meu primeiro vídeo, tá? Então, eu tô um pouco nervosa, eu vou mexer bastante no meu cabelo, vou falar alguns nés, com certeza, mas eu prometi que eu ia direto ao ponto, que eu não ia ficar enrolando, e eu vou cumprir isso então. A única coisa que eu vou te pedir é que você leia a legenda. É isso, tá? No mais, eu vou direto ao ponto aqui do vídeo de hoje, que vai falar sobre procrastinação. E eu procrastinei muito esse vídeo, na verdade, esse início de vídeos aqui no YouTube. Então, não poderia começar por outro assunto que não fosse esse. Tenho aqui o meu roteiro, que eu escrevi ontem à noite, com muito carinho, tem 9 páginas, vai render pano para nossa manga. Bora lá, então, falar sobre procrastinação, que é a promessa do vídeo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa alinhar aqui entre nós, e eu quero que pegue carona nesse conceito comigo, tá? A gente vai explorar ele, é que procrastinar é o oposto de produzir. Quando eu estou procrastinando uma coisa, eu não estou produzindo aquela coisa. Eu posso estar fazendo outras coisas, mas eu não estou fazendo aquela que eu deveria fazer de fato, tá? E é importante a gente ter consciência sobre isso, porque para a gente vencer a procrastinação tem todo um processo que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, e isso passa muito pela autoconsciência, que é o primeiro aspecto desse processo. A gente perceber que está procrastinando alguma coisa. Depois a gente vai definir o que, que a gente faz com isso, por qual caminho a gente vai resolver isso, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender e aceitar, ser honesto com a gente mesmo e dizer, ó, estou procrastinando tal coisa, ponto. Tenho consciência, estou consciente. Não necessariamente a partir desse momento a gente começa a virar a chave. Às vezes a gente ainda procrastina mais um pouquinho até ter força suficiente para virar, né? Mas o primeiro aspecto que a gente precisa entender é esse, né? Autoconsciência. Estou procrastinando, estou percebendo isso, tá? A gente vai explorar mais isso. Uma coisa muito importante que precisa ser dita também é que ninguém se cura da procrastinação. Isso é algo que a gente vai acompanhar a gente, né, pela vida inteira. A gente aprende a lidar, a gente aprende a identificar isso mais rápido e tomar ações. A gente tem ferramentas que eu vou falar aqui no vídeo também, mas vai acompanhar a gente a vida inteira. Não existe uma pessoa que não procrastine, sempre tem alguma coisa que está procrastinando, tá? Então, isso acontece, isso é normal, mas a gente fica mais inteligente, a gente fica mais capaz, a gente tem mais habilidade de lidar com isso, tá? De lidar com essas questões aí que envolvem o nosso cérebro. Então, se a gente tiver clareza sobre o que significa procrastinar e quanto nos custa procrastinar, e essa é uma via de pensamento que a gente acessa muito pouco, né? O que está me custando não fazer o que eu deveria fazer? Esse tipo de pensamento, esse tipo de questionamento, muitas vezes já nos dá força para fazer o que precisa ser feito, né? Por exemplo, eu tenho, antes de fazer o roteiro desse vídeo aqui, eu estava com isso na minha cabeça, eu perdi uma noitezinha de sono pensando como é que será que eu vou fazer, como é que vai ser, será que as pessoas vão gostar, será que vai dar certo, será que não vai? Fiquei mirabolando, né? E quando eu me dei conta disso, eu pensei, não, só preciso fazer isso de uma vez, porque isso já está tirando até o meu sono, já está me custando até o meu descanso, né? Então, essa é uma via de pensamento que também nos ajuda a tomar uma atitude frente a isso, tá? Quando a gente tem consciência de que a gente está procrastinando alguma coisa, e tem consciência de quanto isso nos custa, a consciência pesa mais, a gente fica com a consciência mais pesada, e aí o gatilho para fazer alguma coisa é maior, tá? Então veja como se trata num princípio de uma questão de consciência, né? Da gente ser honesto com nós mesmos, tá? Seguindo então, quando a gente procrastina, basicamente a gente está adiando tarefas que são importantes e, no lugar dessas tarefas, a gente está fazendo outras coisas que nos parecem menos desafiadoras. Guarde essas duas palavras, menos desafiadoras, tá? É isso que a gente está buscando. E essa troca, que acaba sendo um comportamento que a gente tem, né, de buscar uma outra atividade que nos desafie menos, que seja mais confortável. Por exemplo, antes de escrever o roteiro para esse vídeo, eu estava procrastinando
Eu organizei coisas que eu não precisava organizar, eu limpei janela que eu não precisava limpar, eu fui achando um monte de outras coisinhas para ocupar o meu tempo, para eu não ter tempo sobrando, para chegar no final do dia e pensar: "Bah, não fiz de novo aquele roteiro porque não deu tempo". Mas na verdade eu consumi o meu tempo com outras atividades, no lugar de fazer o que eu deveria fazer, né. Então, na verdade, isso é uma resposta que a gente dá, né, um comportamento que a gente cria justamente para não encarar algo que por alguma razão nos desafia, né. E aqui também tem uma chave importante, quanto mais consciência a gente tiver sobre isso, mais potentes serão os gatilhos de transformação. Então é muito importante que quando a gente percebe que está procrastinando alguma coisa, a gente pare e faça o questionamento para nós mesmos. O questionamento é: por que eu estou procrastinando uma determinada atividade? Percebi que estou procrastinando, agora é a hora de eu questionar por quê. E eu preciso ser honesta comigo mesma. Preciso ser honesta nessa resposta para que eu possa, de fato, então, fazer alguma coisa. Só ver se o meu microfone está funcionando. Maravilha. E aí, existem algumas possibilidades que eu vou abordar aqui nesse vídeo, porque às vezes é difícil a gente responder essa pergunta quando a gente está num nível de consciência muito baixo. Então, tem 4 ou 5 possibilidades que a gente vai explorar aqui, tá? Primeiro, talvez eu esteja procrastinando porque no passado eu vivi algo parecido e aquela experiência me causou uma sensação ruim. Por exemplo, há muitos anos atrás eu fui acampar com os meus amigos. E a gente passou muito frio naquele acampamento. Eu dormi muito mal naquele acampamento. Hoje, se alguém me convida para acampar, minha primeira resposta inconsciente é não, né. Mas talvez eu possa viver uma experiência legal, mas de bate pronto, a minha experiência, o meu repertório fala que não, que é ruim, que acampar é ruim, né. Então, talvez a gente esteja procrastinando alguma coisa, porque as nossas experiências passadas falam que aquilo ali vai nos causar uma sensação ruim e a gente foge disso, o nosso cérebro foge disso, então ele não vai ajudar a gente a executar o que precisa ser feito. Outra possibilidade é a falta de habilidade ou conhecimento sobre como executar uma determinada atividade. Então, por exemplo, eu não sei mexer no YouTube como uma expert. Eu sei como que eu faço o upload de um vídeo, eu sei como que eu faço a publicação desse vídeo, mas eu não sei promover esse vídeo, eu não sei todas as configurações que eu preciso fazer para esse vídeo ser um sucesso, para ele viralizar, nada desse tipo. Pode ser que esse tipo de coisa me faça travar. Ah, eu não vou conseguir fazer o processo perfeitamente, porque eu não tenho conhecimento disso, então eu não vou nem começar, né. Aí entra aquela questão do perfeccionismo que trava as pessoas, pode ser um aspecto. Terceiro ponto, falta de organização e gestão do tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para fazer uma determinada atividade, né. Aí eu posso achar que é muito tempo e aí eu deixo para fazer isso num dia que eu tenha mais tempo disponível, ou eu acho que eu levo pouquíssimo tempo e aí eu deixo para fazer depois, porque vai ser rápido, né. Pode ser um aspecto também que está te fazendo procrastinar. Quarto item, falta de motivos para a ação. Se você não sabe por que precisa fazer alguma coisa, a chance de procrastinar é muito maior. Quando a gente precisa fazer alguma coisa que não faz sentido para gente, ou que a gente não concorda, ou que a gente não entende, né? Que não faz sentido, seria a mesma coisa. É mais fácil a gente deixar isso para depois. Por isso que no mundo da liderança, no mundo corporativo, a gente fala tanto sobre dar sentido para as atividades, dar sentido para as funções, explicar por que é importante, né? Porque isso ajuda a pessoa também a ter motivos para agir, tá? O nosso cérebro não quer gastar energia com coisas que, na visão dele, não vale a pena fazer, coisas chatas, coisas que não vão mudar a nossa energia. De tudo isso ele vai fugir. Então, ter motivos para agir, entender o porquê, saber qual é o sentido daquilo que a gente precisa fazer, seja para alguém ou para nós mesmos, né? Nos dá forças para de fato realizar. Falando especificamente dos motivos um e 2 que eu compartilhei aqui com vocês, que é experiências que tenham a possibilidade de causar sensações ruins e a falta de habilidade ou conhecimento de como executar uma determinada atividade. A gente vai explorar essas 2 aqui primeiro, tá? Tem um aspecto importante que pode
culminar nessa questão, que são as barreiras mentais, ou seja, as coisas que a gente acha que são verdade sobre nós mesmos, né? Da onde vem isso? Isso também é conhecido como crenças limitantes, e eu vou falar sobre isso com mais profundidade em outro vídeo, não vou aprofundar aqui, já estou preparando isso, tá? Mas, quando a gente fala sobre experiências que têm a probabilidade de nos causar sensações ruins, pode ser que você acha que não tem uma habilidade, né? Ou você acha que é incapaz de fazer alguma coisa por conta de uma crença que você tem, por causa de alguma situação que você viveu no passado e aquilo gerou uma experiência e gerou uma sensação. E isso ficou tão marcado na tua mente que tu acha que se tu fizer de novo, tu não vai te sair bem, ou que vai te causar de fato uma sensação ruim. Como o exemplo do acampamento que eu dei antes, né? Um outro exemplo que a gente pode usar para pensar sobre isso são aqueles idosos que têm medo de tirar dinheiro de um caixa eletrônico, porque na cabeça deles eles não entendem de tecnologia, por exemplo. Quando na verdade tu precisa ir ali, ler o que está escrito e apertar os botões que são indicados, né? O sistema ele é super simples e intuitivo, mas algumas pessoas têm medo daquilo, têm muito medo de fazer errado, têm muito medo de não conseguir, né? Porque em algum momento talvez elas viveram uma experiência onde elas não conseguiram, ou porque alguém convenceu elas no passado de que elas são incapazes de fazer algo desse tipo, tá? Então isso tudo pode parecer assim muito subjetivo, mas de fato faz com que a gente trave, né? Demore mais, às vezes não necessariamente aquilo vai te travar, mas aquilo vai fazer tu ficar mais reticente, tu vai gastar mais tempo, tu vai procrastinar mais tempo até tu efetivamente criar coragem de fazer o que tu precisa fazer. E aí depois a gente vai falar mais sobre como a gente vence esses aspectos, tá? Primeiro eu vou explicar aqui, eu vou aprofundar um pouco mais sobre essas questões que fazem a gente procrastinar, depois a gente vai falar um pouco sobre como a gente supera isso, tá? Mas tem um ponto importante que não tem como não falar aqui, que é sobre a distração. Talvez você já tenha percebido isso, né? Na verdade, isso só aumenta na nossa vida. São acessórios aí, softwares, redes sociais, a todo momento chamando a nossa atenção, fragmentando a nossa atenção, né? Notificação de rede social, pin do WhatsApp, toda hora alguém te chamando, galera que trabalha remoto, por exemplo, tá ali tentando se concentrar, começa a subir mensagem no Teams ou no próprio celular de gente pedindo coisa e a gente se distrai com aquilo, para o que estava fazendo, já se envolve com outra coisa, nunca mais volta no que estava fazendo, termina o dia, tem 1 milhão de abas abertas e a gente não terminou nada. Por quê? Porque a gente se distraiu, né? Procrastinação se conecta muito com a distração, então a gente precisa falar sobre isso também. O nosso cérebro naturalmente está sempre doido atrás de novidade. Pode ver, se alguém tem uma fofoquinha para contar, mesmo que não seja algo grandioso, a gente fica curioso. Mesmo que a gente aguente, né, para ouvir depois a história, a gente fica curioso. A nossa primeira reação é ficar curioso, né? Tem um monte de meme na internet, aquela história de amiga, tem que te contar uma coisa, mas tem que ser pessoalmente, e aí a pessoa que tem que esperar pelo encontro fica enlouquecida. Na verdade, a ciência chama isso de sequestro do nosso sistema de recompensas, tá? Eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês. O que que acontece? O nosso cérebro tem vários sistemas cerebrais, tá? Claro que tudo que eu vou falar aqui sobre cérebro, gente, é muito mais complexo, tá? Eu tô simplificando aqui, trazendo uma visão bem mais simples para vocês, tá? Mas no nosso cérebro existe o sistema de recompensas, tá? E ele é dominado pela dopamina. Você já deve ter ouvido falar nessa substância, né? A dopamina é um hormônio que é liberado quando a gente sente prazer, quando a gente sente satisfação. Sabe aqueles vídeos satisfatórios das pessoas cortando as frutas ou legumes? Ou tem um outro também que já me pegou na madrugada várias vezes, que é limpar o tapete, aquele pessoal limpando os tapetes que são mega sujos. Aquilo é muito satisfatório de ver, né? A gente vai vendo o progresso daquele processo e quando vê tá preso naquele vídeo um tempão. O que que acontece aqui então? Quando a gente está muito distraído, né? A ciência fala que o nosso sistema de recompensas está sequestrado, o sequestro do sistema de recompensa. O que que é isso, tá?
Eu vou dar uma explicação breve sobre neurociência, que parece uau, né? E realmente é, né? Nossa, tem descobertas incríveis da neurociência nos últimos anos, mas é claro que é muito mais complexo do que eu vou falar aqui. Eu estou simplificando muito esse processo, tá? Dentro do nosso cérebro, a gente tem alguns sistemas cerebrais, um deles é o sistema de recompensa. Basicamente, ele funciona a partir da dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, da satisfação, já deve ter ouvido falar sobre isso. Só que o que acontece? A dopamina sozinha ela não faz nada. A gente precisa injetar dopamina no nosso cérebro, que acontece quando, por exemplo, a gente assiste aqueles vídeos satisfatórios, aquela galera limpando o tapete de madrugada, coisa maravilhosa. Pois é, a gente está injetando dopamina para o nosso cérebro. Para a gente alcançar a sensação de satisfação e de prazer, o cérebro precisa liberar também os receptores para dopamina. E aí eles se casam e a gente então tem essa sensação. Imagina que a dopamina é uma chavezinha, o receptor é a fechadura, a dopamina entra ali, libera a portinha e a gente está ali se sentindo satisfeito, né? E sentindo prazer. O que acontece? Quando a gente coloca muito estímulo de dopamina, o cérebro, em tese, tem que liberar muito mais receptor. Mas ele é muito inteligente e ele está sempre buscando o nosso equilíbrio. Então, quando ele percebe que tem um nível exagerado de dopamina, ele não vai liberar os receptores na mesma quantidade. Ele vai liberar menos receptores. E aí a gente precisa começar a injetar muito mais dopamina no cérebro para que ele libere uma quantidade de receptores que faça a gente ter a sensação de bem-estar, de satisfação que a gente está acostumado a ter. Quando a gente tem esse tipo de situação, de muita dopamina, uma quantidade exagerada e poucos receptores, a gente tem o nosso sistema de recompensas sequestrado. Um outro exemplo, para te entender isso um pouco melhor, é quando a gente tem uma dor e aí a gente vai lá, toma um paracetamol 50 miligramas. Eu nem sei se isso existe ainda, porque é uma dosagem muito baixa, né? Aí a gente vai lá, toma paracetamol 50 miligramas um dia, 2 dias, aquela dor começa a ficar mais forte, aquelas 50 miligramas não dão mais conta. Então a gente toma um remédio de 100 miligramas. Depois de um tempo não faz mais efeito. A gente vai para 250, depois a gente vai para 500, depois a gente vai para 1 grama, né? A gente já não consegue mais controlar aquela dor, a gente aumentou muito a dose do remédio e ele também não dá mais conta. Ali também tem um sistema sequestrado. Isso é o exemplo de um sistema que está dessensibilizado. Um outro exemplo importante, interessante e comum, se você convive com crianças que assistem o próprio YouTube, experimenta deixar elas assistirem o YouTube, os shorts, ou os reels, ou o TikTok, por 2 dias seguidos, assim, sem freio, sem limite. E aí, no terceiro dia, tu tenta tirar isso delas. Tu vai ver que elas viraram uns monstros. É impossível. O sistema de recompensas dela está totalmente sequestrado. Elas precisam de muita dopamina para que o cérebro libere receptores para que elas se sintam bem. Está extremamente sensibilizada. Essa é uma situação muito, 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 muito ruim, principalmente com as crianças que são seres tão sensíveis, né? E não têm ainda nem maturidade para conseguir se limitar de algo que não faz bem para eles nem sabem disso, né? Se a gente adulto não sabe mais disso. E aí o que está por trás disso, né? O nosso cérebro sempre quer novidade. Ele está sempre doidinho atrás de uma novidade. Por isso a gente não consegue ver um vídeo até o fim, a gente não consegue ler uma reportagem. Tudo é uma headline persuasiva que precisa ser criada para que chame a tua atenção, para que então você dispense, né, de um tempo para ler alguma coisa maior, mais profunda, mais importante. Por isso que eu não queria nem fazer vídeos de 1 hora aqui, eu nem sei quanto tempo vai dar esse, porque as pessoas não têm esse tempo, elas não estão com a atenção calibrada nesse nível, né, para conseguir se concentrar em alguma coisa por muito tempo. Isso tem um nome, se chama limiar de percepção de esforço. O que é isso? E a gente já vai voltar para conectar tudo, tá? Fica aqui comigo. É o tempo que tu consegue sustentar a tua atenção. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem o hábito de ler e alguém me traz um livro de 500 páginas, eu pego aquele livro, beleza, eu sou uma pessoa que está habituada a ler. Um livro de 500 páginas eu leio em 10, 15 dias. Tranquilo, me dá esse livro que daqui 2 semanas eu volto com ele lido para ti e o resumo feito.
Se eu entrego esse mesmo livro de 500 páginas para alguém que não tem o hábito de ler, a pessoa vai olhar para minha cara e vai dizer: "Tu tá doido? Eu nunca vou ler um negócio desse. Eu não consigo ler um negócio desse. Eu não consigo me concentrar para ler um negócio desse", né. Então o limiar de percepção de esforço é justamente essa questão de quanto tempo a gente consegue sustentar a nossa atenção. E esse limiar, ele tá cada vez menor, a gente cada vez consegue colocar menos atenção nas coisas, né? Nas entrevistas, nos vídeos, do que quer que seja, cada vez menos a gente tem essa capacidade, ela está cada vez menor. Por quê? Porque o nosso cérebro anda inundado de novidades e distrações, mergulhado em dopamina a todo momento, tendo que lidar com menos receptores para tentar equilibrar isso tudo. Então, olha o poder que essas coisinhas maravilhosas aqui estão tendo sobre nós. E aí, você tá te perguntando, né? Tá, mas e agora o que que eu faço se eu tô nesse lugar? Eu entro para assistir um Reels e quando eu vejo passou uma hora, porque realmente aquilo ali me prende, estou preso nisso. Tá. Agora é a hora que a gente começa a virar a chave, então, e a explicar como que a gente faz para sair desses lugares e procrastinar menos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso cérebro é neuroplástico. E isso é uma coisa maravilhosa, a gente precisa tomar consciência disso, tá? O que que significa um cérebro neuroplástico? A vida inteira a gente pode aprender coisas novas e fazer coisas diferentes. Nós nunca estaremos limitados. Vou dar um exemplo bem facilitado. Quando uma pessoa tem um AVC e ela perde o movimento de algum membro, né? Às vezes, com fisioterapia, é possível que ela recupere aquele movimento. Na verdade, isso só é possível porque o cérebro é neuroplástico. Pensa que quando essa pessoa sofreu esse acidente e perdeu esses movimentos, os caminhos cerebrais que existiam para que ela pudesse fazer esse movimento foram perdidos. Então, a fisioterapia vai ensinar aquela pessoa novamente a mexer a sua perna, mexer o seu braço, enfim. Então, ela vai criar novos circuitos, novos caminhos cerebrais. Por isso que ao longo de toda a nossa vida, a gente pode desenvolver novas habilidades. É claro que quando a gente é mais jovem, isso é mais fácil, e à medida que a gente envelhece, fica um pouco mais difícil, né? Mas ainda assim é possível. E por que que eu falo sobre isso? Porque muitas vezes, para a gente deixar de procrastinar alguma coisa, isso envolve criar um novo hábito. E quando a gente fala sobre hábito, já se falou tanto sobre isso, que para muitas pessoas isso parece algo muito distante, algo muito difícil, quando na verdade não é. A gente tem essa capacidade naturalmente, isso não é um dom. Todo mundo tem essa capacidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que quando a gente fala de parar de procrastinar, de evoluir com relação a isso, e se isso for a necessidade de criar um novo hábito, todo mundo pode. Todo mundo pode, tá? Todo mundo tem essa capacidade. Esse é o primeiro aspecto importante que a gente precisa entender. Quando a gente falou sobre procrastinar por conta de experiências passadas que eu tive e que talvez vão me fazer olhar para uma situação e procrastinar ela, porque no passado aquilo me gerou uma situação, uma sensação ruim e agora eu não quero experimentar isso de novo, ou quando eu acho que eu não tenho habilidade ou conhecimento suficiente para executar uma determinada tarefa, lembra que teu cérebro é neuroplástico, pode desenvolver essa habilidade. Eu tenho certeza que esse aqui é o meu primeiro vídeo no YouTube, que quando eu chegar no final de 2026, se eu continuar fazendo isso, e eu espero que eu possa continuar, eu vou olhar para esse primeiro vídeo e vou pensar, meu Deus, como eu tive coragem de gravar naquele cenário, como eu tive coragem de deixar o meu cabelo daquele jeito, como eu tive coragem de gravar com aquela blusa, enfim, uma série de coisas eu vou pensar, tenho certeza disso. Como que eu tive coragem de publicar um vídeo onde eu falei tantos nés, onde eu fiz de uma forma tão informal, enfim, não sei o que vai estar se passando na minha vida lá no final do ano, mas eu tenho certeza que eu vou olhar para esse vídeo e vou achar que ele não é bom o suficiente, que eu posso fazer algo muito melhor. Mas eu estou fazendo mesmo assim, tá? Então, dona Tiessa do futuro, me desculpe, mas a gente precisava fazer isso agora. Mas o que eu quero dizer é que você pode adotar um julgamento diferente sobre a situação que estiver acontecendo. Se eu estou procrastinando porque eu estou me sentindo incapaz,
Ao invés de travar, eu posso adotar essa consciência de que isso é um processo, eu vou evoluir, eu vou aprender, eu sou capaz de desenvolver essa habilidade. Pode ser que o que eu vou fazer agora, pela primeira vez, que eu tanto procrastinei, lá no futuro vai ser ruim, mas é a condição que eu tenho nesse momento. Então, eu vou dar o passo sim, eu vou me expor a isso sim. E aí é claro que esse processo envolve muitas vezes a gente ter que adotar uma mentalidade produtiva, né? Ou seja, mudar a nossa forma de pensar. E a gente pode fazer isso porque o nosso cérebro é neuroplástico. Eu vou insistir nisso, tá? Mas como assim uma mentalidade produtiva, tá? Vou explicar isso um pouco melhor agora. 4 oportunidades para você ajustar a forma que você pensa diante de uma situação que te faz procrastinar, tá? Já vou começar a dar algumas dicas então. Primeiro, substituir perfeição por progresso. O perfeito nasceu tarde, você já deve ter ouvido essa frase, né? E como eu falei antes, eu tenho certeza que daqui a alguns meses eu vou olhar para esse vídeo e vou fazer inúmeras críticas para ele. Por exemplo, a TV lá atrás que eu tinha ligado, agora eu tô vendo que ela desligou. Vai ficar assim, vou seguir o vídeo assim. Não importa aqui a minha mensagem nesse momento, né? Se eu olho o meu Instagram da H, se eu olho as primeiras publicações, os primeiros vídeos que eu fiz, nossa, eu acho eles muito ruins. Tem vídeo que eu até gravei no escuro, a iluminação é péssima, a qualidade é péssima. Mas era o que eu tinha naquele momento. E fazendo aquilo, eu consegui melhorar e chegar num nível melhor de vídeos hoje. Meus vídeos são perfeitos? Não são. Esse aqui também não é perfeito. Mas eu sei que eu melhorei, eu sei que eu progredi. Então, ao invés de ficar esperando a minha sensação de habilidade ou de capacidade de fazer algo perfeitamente, eu vivi o processo e estou progredindo ainda. Eu ainda não cheguei lá, com certeza. Então, substitua perfeição por progresso, tá? Progresso é algo muito, muito, muito potente. Segundo aspecto, não fuja das adversidades. Sim, isso aqui envolve coragem, tá? Você precisa se expor ao que te desafia e entender que nem sempre aquilo é um bicho de sete cabeças, né? Claro, a gente tem que lançar um olhar honesto sobre aquilo que está nos desafiando. E a pergunta que eu gosto de fazer para mim mesma, quando eu estou numa situação dessas, é: o que, que eu tenho a perder? Que eu tenho a perder se eu parar, gravar esse vídeo, editar ele e colocar ele lá no YouTube? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Normalmente a gente não pensa por essa via, né? Mas esse tipo de pensamento é um pensamento que pelo menos para mim, ele desconstrói os monstros que eu crio, né? Aquelas ideias mirabolantes que eu fico criando na minha cabeça. Então eu acabo usando esse pensamento como algo mais objetivo para resolver a minha questão, tá? Então, não fuja das adversidades, questione a você mesmo, né? O que eu tenho a perder com isso? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você vai ver que nem sempre é real o que você está pensando. Terceiro aspecto, 3 Cs. Começa, continua e conclui. Pois é, não te distrai. Lembra do teu sistema de recompensa sequestrado. Resista, tá? Já vou falar na sequência aqui sobre como ressensibilizar o sistema de recompensas, tá? Começa, continua e conclui. Anota isso, escreve, deixa isso na tua vista para quando tu estiver saindo de uma coisa que tu está fazendo, porque tu está te distraindo com outra coisa, para que tu consiga, não, eu vou voltar e vou fazer isso, vou terminar, vou concluir o que eu estava fazendo. Para que tu não chegue no final do dia com 1 milhão de abas abertas, de pastas abertas, de planilhas, de e-mails que tu começou a escrever e não terminou, né? Porque tu te distraiu com outras coisas. Nem tudo é urgente. Isso é um exercício, gente. No primeiro dia que a gente faz isso, que a gente adota esse pensamento, a gente sofre muito e a gente escorrega, né? Mas se a gente está ali com um propósito claro de persistir, então a gente num dia escorrega um monte, no segundo dia escorrega menos, no terceiro menos ainda, e a gente vai criando esse processo, moldando o nosso pensamento para isso. A gente tem que se permitir viver o processo também, tá? Lembra, não é perfeição, é progresso, tá? Então, esse é um terceiro aspecto também, que ter em mente nos ajuda a procrastinar menos, né? Como eu falei no início, ninguém se cura disso. E o quarto aspecto é aprender a fazer esforços inteligentes. E isso aqui é sobre organização.
tá? Então, se eu quero ir na academia 3 vezes na semana e eu sei que a minha rotina é corrida, no domingo que eu tô em casa, eu deixo a minha roupa separada. No dia anterior, eu deixo a minha garrafinha de água cheia, eu deixo o meu tênis, a minha meia já pertinho da porta. Né? Eu já defino qual é o horário que eu vou ir, o treino que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ficar lá. Eu organizo a minha mente. E aí as pessoas falam sobre visualização e normalmente a galera acha que isso é bobagem, mas eu visualizo a minha rotina acontecendo. Isso me dá substrato para eu conseguir pensar no que pode acontecer para atrapalhar a minha rotina e ter alguns planos B, por exemplo. Ah, eu quero ir na academia segunda, quarta e sexta. Mas eu já sei que na quarta eu tenho uma reunião que vai até tarde, pode ser que eu me atrase. Então eu vou segunda, terça e sexta. Eu vou reorganizar isso. Isso é organização, tá? É muito sobre isso. E aí, voltando um pouquinho na questão da distração, né? Uma dor muito comum é a seguinte: eu me distraio por causa do celular. O celular, como a gente falou antes, ele é um baita provedor de dopamina, né? As redes sociais ali, a gente rola o feed, ele é infinito, os stories são infinitos, lá o TikTok, eu não uso TikTok, mas eu imagino que seja infinito também. Então tem novidade ali o tempo todo, uma novidade sem fim, o nosso cérebro mergulha, né? A gente entra para ver uma coisinha, quando vê, passou 1 hora e meia, tá ali no meio dos rios, à torta e direito. O que a gente faz? A melhor coisa, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, é fazer um jejum de dopamina. Como eu faço um jejum de dopamina? Eu dou um tempo do meu celular. Dá para restringir a quantidade de uso, né, pelos próprios aplicativos, mas claro, quando vem a notificação, tu dá um ok lá, eu nem sei qual é que é o botão, mas tu dá um ok e continua usando, né? Depois tem o relatório que você pode consultar. Mas assim, pega um final de semana que é mais fácil, avisa alguém que está contigo, né? Ó, vou deixar o meu celular em casa. E aí avisa os teus familiares, ó, meu celular tá em casa, e se alguém precisar de fato falar comigo, fala com o fulano ou ciclano que vai estar aqui junto comigo, mas o meu celular vai ficar em casa. Tira ele da tua vista, tá? Se tu quer te concentrar em fazer alguma atividade, não adianta tu deixar ele do lado do teu computador, mesmo que tu deixe ele viradinho para baixo. Isso não funciona. Se eu tô aqui na sala concentrada escrevendo alguma coisa, eu deixo o meu celular lá no quarto, lá na frente, onde eu tenho que parar, levantar, ir lá pegar para olhar. É simples, ele tá perto, mas o movimento é mais complexo, né? Não é só como simplesmente eu virar a tela para mim e ver o que está acontecendo ali, está cheio de notificação, ou estou trabalhando aqui, daqui a pouco sobe uma luzinha, né? Acende uma luzinha, acende da tela. Então, a melhor coisa que a gente faz é um jejum de dopamina. E aí, 2 dias já são suficientes para você perceber diferença, tá? Por isso que eu sugiro o final de semana. Sexta de noite, ó, deixa o celular de lado. Não significa que tu precisa ficar 2 dias sem pegar o celular na mão, mas deixa ele afastado de ti. E de vez em quando tu vai lá e olha o que tem, se tem alguma notificação, se tem alguma ligação, algo urgente para responder. Nem tudo precisa ser respondido na hora, né? Mas enfim, faz esse exercício, faz esse jejum, tu já vai perceber uma melhora até na tua ansiedade, que é outro aspecto importante, né, sobre procrastinação. Só para fazer um parênteses e contar uma história que eu sempre falo, na época do Orkut, a gente tinha algumas comunidades que a gente seguia, né? E aí, o que é o jejum de dopamina, né, gente? O jejum de dopamina é a gente experimentar o tédio, né? A gente, não necessariamente tédio, tu vai te ocupar com outras coisas, mas em determinados momentos tu vai ter que sentar em algum lugar e ficar olhando para o nada, e isso vai te trazer aquela sensação de tédio. O nosso cérebro odeia tédio, então ele sempre vai procurar algo para fazer. E aí, dessa forma, a gente acaba fazendo o que precisa ser feito. Mas voltando lá no Orkut, né, que eu comecei a falar e não terminei, eu me lembro que quando eu era pré-adolescente, eu ficava em casa e tinha uma comunidade no Orkut que se chamava assim: Eu abro a porta da geladeira sem motivo. E eu me lembro que quando eu ficava em casa sozinha de tarde, eu não tinha internet, eu não tinha computador. A única coisa que eu tinha à disposição era a programação da TV aberta, que dava Castelo rá tim determinado horário, sessão da tarde, daí tinha que ver se o filme era legal ou não, e Patribe, né? E no final do dia, Malhação, era o que eu gostava de ver. Mas aí, eventualmente,
terminava um programa, começava outro, não era legal e o tédio vinha. Eu não tinha a TV para assistir. E aí eu ia lá e eu abria a geladeira sem motivo, sabendo o que tinha dentro da geladeira, várias vezes durante a tarde. Depois, mais lá na frente, quando eu entrei no Orkut e vi aquela comunidade, eu falei assim, meu Deus, isso é muito eu. Isso era o tédio me forçando a fazer alguma coisa. A gente não vive mais isso, né, gente? Só para abrir um parênteses aqui para contar uma história. Voltando para as soluções, então, falei sobre os motivos que nos fazem procrastinar, né? Explorei os itens um e 2, que eram as experiências que têm probabilidade de causar sensações ruins, ou a falta de habilidade ou conhecimento de como executar uma determinada atividade. A gente falou ali sobre aquelas crenças que a gente tem, a gente falou sobre o nosso cérebro ser neuroplástico, a gente falou sobre como a dopamina funciona na nossa cabecinha, como que a gente pode ressensibilizar o nosso sistema, né, fazendo um jejumzinho de dopamina, e o principal vilão é o celular. Agora a gente vai falar sobre os itens 3 e 4, tá? O que eram os itens 3 e 4? Falta de organização e gestão do tempo e falta de motivos para a ação, tá? Como que como que isso se desenrola, né, na nossa vida procrastinadora? Vamos lá. Falta de organização e gestão do tempo. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: sabe aquele papo de eu gosto de trabalhar sob pressão e aí eu deixo as coisas para a última hora? Se a gente não faz isso, a gente conhece alguém que faz isso, né? Pois é. Isso até funciona, tá? Esse estresse de deixar as coisas para a última hora, de fato, faz com que a gente fique mais atento, seja mais perspicaz, né? No que a gente precisa fazer. Só que existe uma grande chance da gente cair naquilo que a gente chama de improviso, né? Se acontece de vez em quando, tudo bem, é natural, isso acontece. Agora, se a gente começa a deixar tudo para a última hora sempre, e a gente começa a viver sempre nesse lugar de improviso, isso é muito perigoso, né? A gente toma decisões perigosas, atitudes impulsivas, a gente começa a ter muito retrabalho, né? E o nosso tempo escorre pelas mãos, porque acaba que no fim das contas a gente é menos assertivo e leva muito mais tempo para fazer o que precisa ser feito, né? E aí tem algumas táticas para a gente se organizar melhor e fazer com que a procrastinação perca força no nosso dia a dia, tá? Eu separei algumas aqui para compartilhar com vocês. Primeiro, uma vitória por dia. E aqui, isso é tão importante, gente, que eu dividi em duas camadas essa questão de uma vitória por dia, tá? Primeiro, não precisa pegar todas as dicas que eu estou dando aqui nesse vídeo e implementar tudo de uma vez na tua vida. Não é assim que o progresso acontece, tá? Pegar tudo isso e implementar de uma vez só seria como buscar a perfeição. E na verdade o que a gente precisa é progresso. Então, eu já falei de algumas dicas aqui, vou falar de mais outras. Se você não faz nada, pega uma ou duas, tá? Para colocar em prática numa primeira semana. Depois da segunda semana, você escolhe mais uma, na terceira mais uma, enfim. O teu próprio progresso vai te dando força e motivação, isso já se conecta com outro item, para que tu persista, tá? Então não tenta fazer tudo de uma vez só, não tenta virar essa chave de uma vez só, porque isso dificilmente acontece. Segunda camada sobre isso. Sempre que tu tiver uma coisa muito grande que tu precisa fazer, por exemplo, um projeto dentro do trabalho, ou eu gosto de dar o exemplo, quero juntar 10 mil reais. Se eu focar só nos 10 mil reais, isso pode parecer muito difícil. Agora, se eu quebro esses 10 mil reais numa quantia mensal que eu tenho que juntar, vai ficar muito mais fácil chegar neste valor, né? Isso funciona muito bem para dinheiro. Normalmente a gente consegue pensar nisso com muita facilidade. É assim que a gente compra alguma coisa mais cara, parcela ela e dá conta de pagar, né? Porque a gente paga um pouquinho por mês. A mesma coisa é quando a gente tem algo muito grande para fazer na nossa semana, no nosso mês ou no trabalho, como um projeto, como eu falei antes. O que a gente precisa fazer? Quebrar isso em ações menores, onde, executando essas ações, eu consigo ver o progresso. Lembra? A gente já falou sobre progresso aqui e ele é muito importante. Então, se eu tenho um projeto para fazer, eu vou estratificar ele em ações. E quanto mais detalhadas essas ações forem, mais fácil vai ser de executar elas e mais fácil vai ser de perceber o progresso.
principalmente quando a gente fala de projeto, tá? Se um dia eu fizer um vídeo sobre isso, eu vou aprofundar um pouco mais. Mas eu sempre falo que quando a gente faz um projeto, a gente precisa desdobrar ele no nível onde a gente tem ações semanais, para que eu consiga ver um progresso semanal. Se eu coloco isso numa escala de 15 dias, ações para fazer dentro de 15 dias, eu já começo a perder o controle e a motivação, eu não vejo mais o progresso. Quando eu vi, eu perdi a mão naquele projeto. Então, tenta sempre fazer no mínimo ações semanais, se possível, ações diárias. E aí tu vai tendo uma vitória por dia. Toda vez que tu faz uma ação, tu venceu alguma coisa naquele dia. Isso é importante para tua motivação e para tua percepção de progresso, tá? Então esse era o primeiro aspecto, né? Uma vitória por dia que a gente dividiu em duas camadas. Segundo aspecto aqui para a gente enfraquecer a nossa capacidade de procrastinar, trazendo mais organização para a nossa vida. Engolir o sapo pela manhã. Isso aqui é muito simples, já deve ter ouvido falar sobre isso. O que significa? Fazer a coisa mais difícil de manhã cedo. Porque de manhã a gente está mais energizado, a gente tem mais força para fazer as coisas que são mais chatas ou que são mais difíceis. Então, fazer isso logo cedo, matar aquele leão logo cedo, né? Tem muita gente que vai na academia de manhã cedo para justamente ter aquele apago logo cedo, fiz a coisa mais chata e mais difícil do meu dia. O restante do dia é mais leve e a gente já vai para um lugar onde a gente se sente melhor porque a gente já fez a coisa mais difícil, tá? Quanto mais tu vai empurrando aquela coisa difícil que tu tem para fazer no teu dia, maior é a chance de tu procrastinar para um segundo dia, porque não deu tempo, porque tu te ocupou com outras coisas, e aí são mil desculpas que tu dá para ti mesmo, tá? Então, engolir o sapo logo pela manhã é fazer o que for mais difícil de manhã cedo. Terceiro aspecto, parece óbvio, mas precisa ser dito. Tenha uma abençoada de uma agenda. Se vai ser no papel, uma agenda preta, uma agenda da Barbie, do que quer que seja, se vai ser uma agenda dentro do Google, dentro do Excel, dentro do teu celular, do teu computador, na tua parede, no teu mural, eu não sei. Mas vai ter alguma coisa que funcione para ti, tu precisa testar, tá? Eu, particularmente, gosto do Google Agenda no meu celular. Eu consigo unir a minha agenda pessoal com a minha agenda da Agás, com a minha agenda de consultoria, com a minha agenda de lavanderia, com outras agendas que eu tenha de outros negócios que eu venho a ter também. Então, eu consigo juntar tudo num lugar só, para mim funciona super bem. Encontre um estilo de agenda que funcione para você. Coloque ali os seus compromissos e as coisas que você precisa fazer em cada um dos dias. É maravilhosa a sensação de ir lá e dar um check, tá? Não te esquece disso. Quarto aspecto, responda a pergunta. Eu falei sobre isso no início, mas agora eu vou esmiuçar um pouco mais. Quanto custa procrastinar? Ou seja, como tu vai te sentir depois de ter procrastinado alguma coisa? Por exemplo, sou uma pessoa que vai na academia, não tô afim de ir na academia hoje. Não tô afim, tô com uma preguicinha. Como eu vou me sentir depois, no final do dia, sabendo que eu não fui hoje? Vou me sentir bem? Vou ficar feliz porque eu não fui? Claro que não, né? Ninguém fica feliz por ter faltado na academia se a pessoa está motivada para isso. Ninguém se arrepende de ir na academia, né? Tô cuidando da minha alimentação, mas eu tô com uma vontade danada de comer um hambúrguer hoje. Como eu vou me sentir depois de fazer isso? Será que eu vou sentir orgulho de mim mesma ou não, né? Tem uma coisa difícil para fazer, tô querendo fugir, tô percebendo que eu tô buscando outras coisas para fazer ao invés de fazer o que eu preciso fazer. Como eu vou me sentir amanhã se eu não tiver feito isso hoje, se eu tiver procrastinado de novo? Vou sentir orgulho de mim mesma ou vou ficar chateada? Porque aquilo ainda está na minha lista e quem sabe eu ainda vou perder uma noite de sono preocupada com isso, né? Esse custo, como eu falei no início, a gente dificilmente acessa, mas ele é muito poderoso. Sentir orgulho de nós mesmos por estarmos superando algo que é difícil para nós é uma sensação muito poderosa e que nos impulsiona para próximos momentos onde a gente vai estar diante de algum desafio ou vai querer procrastinar alguma coisa
E aí a gente vai lembrar daquela situação que a gente estava procrastinando, mas a gente bateu o pé e fez o que precisava ser feito e como a gente se sentiu depois. Então isso é muito poderoso também. Agora falando sobre motivação, que era o último aspecto ali dos motivos principais que nos fazem procrastinar, né? Se a gente não sabe por que a gente está fazendo alguma coisa ou precisa fazer alguma coisa em específico, a chance de procrastinar é muito maior, tá? E essa é uma situação bem delicada, porque uma coisa é no trabalho, onde por vezes a gente precisa seguir ordens e nem sempre a gente concorda com essas questões, né? Ou elas não fazem sentido para a gente, ou ninguém nos explicou por que a gente precisa fazer o que precisa ser feito, né? No ambiente de trabalho, às vezes a gente até consegue trilhar um caminho e tentar entender um pouco melhor, né? O impacto das coisas que a gente faz e tudo mais. Via de regra, isso deveria acontecer naturalmente, mas a gente sabe que nem sempre acontece. E no fim das contas, talvez a gente vai ter que fazer coisas com as quais a gente não concorda, ou porque a gente não concorda, ou porque a gente faria de formas diferentes, mas foi definido, a maioria definiu que vai ser daquele jeito e a gente vai ter que fazer, beleza. Agora, na vida, que está no nosso controle, né, a gente precisa encontrar o motivo, tá? Porque aí depende de nós. E eu sempre conto a história de um conhecido que eu tenho que odiava ir na academia, e faltava e não ia na academia, ia de vez em quando, assim, mais pagava do que ia, né? Até o dia que ele teve um piripaque. E o médico disse que se ele não fosse na academia regularmente, né, se ele não tornasse isso de fato um hábito na vida dele, isso poderia custar a vida dele. Então ele não tinha motivos para ir na academia, aquilo não fazia sentido para ele, era muito chato. Mas do nada, depois de uma situação em que a própria vida colocou ele, ele criou um excelente motivo para a ação, uma excelente motivação que foi a própria vida dele, né? Então, nós precisamos encontrar os nossos motivos, né? Por quê? Porque ir na academia para mim é algo importante. Talvez eu não tenha muito retorno disso agora, mas na minha velhice, será que vai fazer falta? Quando eu tiver lá os meus 75, 80 anos, será que eu vou ter sentido orgulho de mim por não ter me movimentado quando eu era mais jovem e podia fazer isso por mim mesmo? Como que eu vou me sentir? Essa inteligência de pensamento que eu estou tentando te provocar aqui nesse vídeo. E aí, quando a gente fala sobre hábito e vício, é importante a gente saber que eles são a mesma coisa, né? Só que normalmente a gente chama de vício algo que não é tão legal, né? E hábitos a gente não usa esse nome para uma coisa que é mais saudável, né? Que tem um impacto positivo na vida da gente. Mas para o nosso cérebro, hábito e vício são a mesma coisa, ocupam o mesmo lugar dentro do cérebro. E aí tem aquele papo de adquirir um novo hábito em 21 dias, né? Que bastam 21 dias para você adquirir um novo hábito. Isso é um doce engano, tá? O estudo mais recente que foi feito sobre isso, que é um estudo de 2024, os pesquisadores, né, pegaram 3 hábitos e várias pessoas, não me lembro quantos agora, mas várias pessoas, e testaram quanto tempo essas pessoas levavam para adquirir cada um desses hábitos. Então era beber mais água, comer saudável e começar a praticar atividade física. E aí, eles encontraram uma variação de 13 dias, ficou entre 13 dias e 367 dias, alguma coisa assim, 360 e pouco. E no meio disso, fazendo a média, considerando a quantidade de pessoas, o número que se chegou foi em 66 dias. Mas não é assim que funciona. Não é um número, não é uma matemática, né? Cada hábito que a gente quer criar na nossa vida tem uma complexidade diferente para cada indivíduo, né? Vamos lá, beber mais água, se eu encher várias garrafinhas de água e deixar aqui no meu ambiente, vai ser mais fácil acessar isso e beber água. É só abrir uma garrafinha e beber, beleza. Comer mais alimentos saudáveis já envolve um outro tipo de esforço. Eu preciso ir no mercado, comprar uma quantidade adequada para que não estrague ou para que não falte. Eu preciso higienizar, eu preciso cozinhar, eu preciso armazenar, eu preciso esquentar, né? É muito mais difícil. E ir na academia, fazer atividade física, movimento, já envolve logística,
roupa, né, calçado, esse tempo, o que que eu vou fazer? Eu tenho que me matricular, eu tenho uma turma, eu tenho um horário específico para seguir. Então é um outro nível de complexidade, né? E tudo isso somado à rotina que cada pessoa tem, são, são questões que têm uma complexidade única e individual. Então não é tão simples assim, não é um simples número que a gente precisa seguir. A gente precisa viver o nosso processo. E aí tem uma questão muito importante que é o seguinte: quando a gente está vivendo esse processo para tentar criar um novo hábito, para procrastinar menos, né? Criar um hábito positivo, algo bacana, às vezes a gente falha um dia. E aí desiste por causa dessa falha de um dia. Só que falhar um dia não anula o teu processo. Isso faz parte, né? Claro, tu não pode desistir, precisa persistir. Normalmente, a gente superestima o que é capaz de fazer em uma semana e subestima o que é capaz de fazer em um ano. A gente coloca um monte de coisas na agenda da semana achando que vai dar conta, né? Domingo de tarde, dá aquele gás, porque essa semana eu vou todo dia na academia, eu vou comer saudável todos os dias, mas a gente abre a geladeira, não tem nada, as roupas de academia estão tudo para lavar, não tem o mínimo de organização para isso. Então a gente superestima o que é capaz de fazer em uma semana. E subestima o que é capaz de fazer um ano se ao invés de ficar nutrindo esse esforço que não é possível neste momento de ir na academia todos os dias, a gente se concentrar para cumprir o calendário de ir 3 vezes por semana apenas, mas ser consistente, né? Então, às vezes a gente se deixa levar pela própria ansiedade de querer fazer alguma coisa diferente, pela ânsia de ter um movimento diferente na vida, uma energia diferente na vida, e aí a gente se perde nessa conta, principalmente nessa organização. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar é assim: se eu te convidasse para ler 18 livros em um ano, como isso chega para ti? Se tu for um leitor, uma pessoa que tem o hábito de ler, isso vai ser simples, né? Mas considerando que tu não seja, isso pode te assustar. Nossa, 18 livros no ano é mais do que um livro por mês, né? Só que se a gente estratificar isso, indo naquela ideia de uma vitória por dia, né? Vamos supor que a gente vai ler 10 páginas por dia, que são 5 folhas de um livro. Gente, 5 folhas de um livro não é nada, é um texto simples. Se a gente ler 5 folhas por dia, ou seja, 10 páginas, ao final de um ano, a gente poderá ter lido 18 livros de 200 páginas cada um, que é um excelente tamanho. Ou talvez um pouquinho menos de quantidade de livros, mas com mais páginas. Então, olha como o esforço inteligente, um pouquinho por dia, mas sendo persistente, já te traz um ótimo resultado dentro de um ano, dentro de um longo período. E essa inteligência, normalmente, as pessoas não acessam, não nutrem, não cultivam ela, não olham por essa perspectiva. Então, a gente acaba procrastinando porque se sente incapaz, mas na verdade, quando a gente faz essa conta, ela é muito simples e extremamente acessível. E aí, para a gente ir encerrando esse primeiro vídeo, eu estou muito curiosa para saber quanto tempo vai dar, estou muito ansiosa por isso. Para a gente encerrar sobre procrastinação, eu sempre falo quando eu faço workshop sobre esse tema, normalmente falo sobre produtividade e alta performance, e aí entra o tema procrastinação no meio. Eu sempre gosto de falar que a produtividade, que é o oposto da procrastinação, ela começa no nosso cérebro, né? A gente falou sobre dopamina aqui ao longo do vídeo, mas não é só isso, não. Como assim? A gente precisa dar condições para o nosso cérebro em termos de energia e de vitalidade, para que ele jogue a nosso favor e a gente consiga então resistir a essa quantidade absurda de distrações que não para de aparecer no nosso dia a dia, né? E aí a gente consegue assim manter o foco no que é importante e naquilo que é relevante. E então assim, tu vai concordar comigo que uma pessoa com déficit de sono, de horas de sono, vai ter muito mais dificuldade de sustentar uma decisão ou uma resistência a uma distração do que uma pessoa que está com o sono em dia, né? Então, o aspecto de dormir, ele é muito relevante dentro desse processo.
da gente conseguir sustentar essas escolhas que podem ser escolhas difíceis dentro da nossa realidade atual. Como resistir a um docinho, por exemplo, como persistir naquela questão de eu vou fazer o que eu estou programado para fazer hoje, eu tenho uma atividade difícil que não é prazerosa, mas eu vou fazer ela mesmo assim. E da mesma forma, não só o sono, mas a forma como a gente nutre o nosso corpo também impacta nessa nossa capacidade de sustentar o nosso limiar de esforço, né? Se a gente tem uma alimentação mais saudável, que faz com que a gente se sinta mais leve, a gente funciona melhor do que se a gente tem uma alimentação mais pesada, toda aquela história dos embutidos, dos industrializados, tudo mais. Aquilo faz com que tu te sinta mais pesado, mais cansado, mais preguiçoso. Quando a tua alimentação está apropriada, tá comendo variedade de legumes, de frutas, de salada, quantidades adequadas de proteína, carboidrato, toda aquela coisa, uma dieta balanceada, basicamente. Tu te sente leve, e essa leveza faz diferença na tua capacidade de sustentar o teu esforço. E claro, da mesma forma que isso serve para o sono, serve para o que a gente come, também serve para o tanto que a gente bebe e o que a gente bebe e o tanto que a gente se movimenta. Então, quando a gente fala sobre movimento, não é sobre ir na academia todos os dias, ficar trincado, ficar marombado. Não, é sobre ter um mínimo de movimento. Galera que trabalha em home office, que trabalha sentado, por exemplo, levanta, caminha, faz o teu corpo circular, o teu sangue circular. Isso também faz diferença, essa mobilidade, na verdade. Tem uma série de hormônios e substâncias no teu corpo que são impactados por isso. E tem um último aspecto sobre isso também, que ficou por último aqui, mas não é menos importante, que é o ambiente que você frequenta. Isso também impacta na tua capacidade de procrastinar ou de sustentar o esforço para persistir e fazer as coisas que precisam ser feitas, né? A gente fala que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? E aí eu te convido a pensar, essas 5 pessoas com quem tu mais convive, elas te impulsionam, elas te encorajam a persistir, a te desafiar, a fazer aquelas coisas que tu tem vontade, ou elas ficam te jogando para baixo, né? O exemplo que eu sempre dou, e eu gosto desse exemplo porque ele está presente em muitas realidades, né? Se eu quero começar a ir na academia, os meus amigos vão me incentivar ou eles vão ficar rindo de mim porque eu comprei roupa para ir na academia, porque eu postei que tá pago, ou enfim. Como essas pessoas vão reagir a isso, né? Poxa, ir na academia significa um movimento, é algo que vai me fazer bem. Essas pessoas vão me impulsionar para isso ou vão me colocar para baixo? Então, o ambiente, ele tem um impacto muito, 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 muito grande na nossa evolução como um todo, né? No tipo de energia que a gente vive também. Tem um estudo, deixa eu até ver se eu anotei aqui, mas tem um estudo que fala que foi feito com 12 mil pessoas, que fala que quando uma pessoa desenvolve um hábito ruim, a chance dela influenciar outras pessoas por aquele hábito ruim é de 75%, se eu não me engano, tá? Mas é alguma coisa na casa de 70%. Então, os hábitos ruins, ou os vícios que seja, eles são muito mais fáceis de serem proliferados do que os bons hábitos. Então, cuida do teu ambiente, tá? Porque ele tem um potencial muito grande na tua vida. Talvez a tua habilidade de ser mais produtivo e de procrastinar menos, né? Talvez para tu desenvolver essa habilidade, tu precise mudar de ambiente, tu precise mudar as pessoas que convivem contigo. E isso é profundo, isso é bem impactante, pode ser bem desafiador, mas os frutos que tu vai colher disso são realmente recompensadores. Então, gente, para a gente encerrar de fato, eu só quero te lembrar que se essas dicas aqui valeram para ti, se esse nível de consciência que eu trouxe aqui valeu para ti, tu não precisa colocar tudo em prática de uma vez só, tá? Substitui perfeição por progresso. Então, escolhe algumas coisas que fazem mais sentido, que são mais fáceis, que ressoam mais contigo, para colocar em prática, e com o passar do tempo, tu vai colocando outras também. Isso não serve só para essa questão de procrastinação ou produtividade, serve para tudo que tu quiser fazer
de coisas novas na tua vida, de novos hábitos, é claro. Eu espero de coração que tu tenha gostado, que isso tenha te servido. Como eu falei lá no início, é o meu primeiro vídeo e eu tô muito ansiosa para voltar aqui daqui a um tempo, me assistir de novo e ficar orgulhosa de mim mesma porque eu dei esse passo. Para as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, elas sabem quem são. Muito obrigada de coração. Não esquece de ler a legenda. E lá na legenda, além de outras informações, eu vou te pedir sim para curtir, para compartilhar, para te inscrever no canal, porque, claro, isso me ajuda aqui dentro do YouTube. É assim que a ferramenta funciona, não dá para negar isso, tá? Obrigada pela atenção, pela tua atenção até aqui. Deixa um comentário para eu saber se tu gostou, se tu não gostou, se tem alguma coisa que precisa melhorar, algum assunto que tu quer que eu aprofunde, enfim, para eu voltar aqui e trazer mais conteúdo para vocês. Um abraço e até mais.